Você fala muito? Você sabe escutar? Ei, psiu. Oi, tchutchucos da Fabi. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Oi, tchutchucos da Fabi. Eu já vim falar de um assunto que a gente tá fazendo tudo errado. Outro dia alguém me perguntou, e eu respondi num dos no Fabi Responde, qual a grande mudança que eu tenho sentido em mim mesma nos últimos anos. E eu acho que uma das coisas, e talvez tenha a ver com a idade, talvez tenha a ver com morar fora do país, mas eu tenho aprendido a me calar um pouquinho mais. Não que eu não fale muito, falo bastante. Aliás, eu falo bem menos do que vocês pensam, porque vocês assistem os vídeos e vocês devem achar que eu sou uma tagarela o tempo todo. E não sou. Não sou, não, senhor. Mas, quando eu escrevi o meu livro, Confissões de uma Viciada em Internet, uma das coisas que eu mencionava lá era dessa nossa necessidade de falar nessa nossa sociedade. Ninguém escuta, quer dizer, é muita gente pra falar e não tem ninguém pra escutar. Porque a gente tem necessidade de... Só a gente que importa. Outro dia eu botei essa foto no meu Instagram com o Ari, que é um mocinho lindo da minha igreja, e eu coloquei a palavra danado junto à legenda. Isso me chamou a atenção, porque alguém me chamou, depois falou, Fábio, olha o bate-boca que tá tendo lá nos seus comentários, porque às vezes eu não consigo ver os comentários assim, em real time, em tempo real. E tinha uma pessoa falando assim, Fábio, você colocou danado quer dizer encapetado, vai ver o significado dessa palavra, não se usa danado, ainda mais pra uma criança. E outras pessoas endossando, minha mãe sempre disse pra não usar danado, porque danado tem a ver com o diabo, chama o capeta. Eu acho realmente que essas pessoas não tiveram a intenção de brigar ou de criar polêmica, nada disso. Elas foram educadas. Aí outra pessoa embaixo comentou assim, gente, vocês acham mesmo que ela não sabe o significado da palavra danado? Vocês já pararam pra pensar que pode ter outro significado além desse? As pessoas começaram a discutir, não, a gente quis avisar, porque isso, porque aquilo. E eu fiquei pensando, porque eu li muito depois e acabei não respondendo ninguém, mas eu fiquei pensando nessa nossa necessidade de falar. Danado tem um significado ruim, mas também tem um significado de sapeca, de levado. É só conferir no dicionário. E eu fiquei pensando, aquelas pessoas não queriam criar polêmica. As meninas que comentaram não eram do mal, não eram haters, nada disso não. Elas conheciam um significado da palavra e já foram logo dizendo, não usa, porque significa isso. Mas elas não pararam para pensar que poderia ter um outro significado. E dado o contexto, era uma foto com uma criança, eu não devia estar chamando aquele menino de endemoniado. Talvez então tivesse uma outra palavra. Mas para elas pensarem nisso, e é uma característica de todos nós dessa época, elas teriam que parar, pensar, tentar se colocar no meu lugar e fazer um exercício muito difícil nos tempos de hoje, ouvir. E lá na internet, né, procurar no dicionário, tem outro significado. Então pelo contexto, acho que ela não tá falando que o moleque é encapetado, tá falando que o moleque é sapeca. Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje em dia a gente tá falando demais e ninguém tá escutando ninguém. Porque a gente também não tá muito se importando com o outro. Eu recebo muita mensagem assim, ó. Fábio, eu sei que você está num momento delicado da sua vida porque você está grávida. Eu sei que você não tem tempo, eu sei que você está trabalhando muito, mas eu precisava desabafar. Eu preciso contar isso. E daí conta a história. Eu preciso de uma solução, eu preciso que você me aconselhe, eu preciso daquilo. Tipo, ela faz uma introdução dizendo, eu sei que você não tem tempo, eu sei que agora não dá, mas dane-se, eu quero falar. Eu quero que você me escute. Eu acho isso engraçado, porque é um reflexo do nosso tempo e de como a gente não está disponível a entender o outro, a olhar o contexto do outro. A gente só quer colocar a nossa vontade, a gente fala demais. E as redes sociais ajudam, que a gente está sempre publicando, fazendo coisa, enfim. Só que a gente não se contenta em ouvir, a gente precisa falar. A gente compete na desgraça, a gente compete no tom da voz, porque ninguém quer ouvir mais ninguém. Será que você é assim? Eu descobri que eu tenho me incomodado cada vez mais quando eu me comporto assim. A Bíblia diz que tem o tempo de falar e tem o tempo de se calar. E na maioria das vezes a gente está se lamentando porque as pessoas não querem nos ouvir, mas nós mesmos não temos tempo nem saco para ouvir ninguém. Porque a gente quer contar a nossa própria história, a gente quer falar da gente mesmo e a gente tá reclamando que a pessoa não escuta a gente. Eu queria propor um exercício aqui nesse vídeo. Escute. Escute o que outras pessoas têm a falar. Não cobre que as pessoas te escutem o tempo todo. Quando alguém contar um problema dela, não vai logo dizendo qual é o teu. Pergunte do dela. Queira saber, se interesse pelo outro. A gente tá ficando menos humano. E na sociedade de forma geral, nas igrejas de forma geral, a gente tá se importando menos com o sentimento, com a necessidade do outro, porque a gente quer falar da gente o tempo todo. Isso é um exercício para cada um de nós. Há tempo de falar e é tempo de ficar quieto. Se a pessoa falou alguma coisa, tenha boa vontade de escutar, de contextualizar, se colocar no lugar dela. Numa outra ocasião,
Fale de você, mas não precisa ser você o tempo todo, em toda a conversa. Gente que fala demais, cansa. Gente que quer o tempo todo ser escutado, cansa também. Então, até pra você não se cansar, acho que eu já vou parar esse vídeo por aqui. Eu já vou parar aqui, que é pra você não, né? Então dá like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui, compartilha com seus amigos, manda pra aquele amigo que nunca escuta você, mas manda também pra aquele que você, enche as orelhas. Fazer uma troca aí, tá bom? E antes das meninas do Instagram ficarem chateadas, eu não achei que vocês fizeram por maldade, tá, gente? Só achei que faltou, talvez, vocês olharem o significado da palavra e analisar pelo contexto, que eu poderia, de repente, estar falando outra coisa, não aquilo que vocês estavam pensando. Mas eu entendo que a gente tem muita necessidade de falar logo que a gente tá, né, querendo. Um beijo pra vocês, a gente se vê semana que vem. Tchau!